Na rede social, né, ou boa parte, tem gente criticando demais o trabalho do Dorival. Eu entendo que o trabalho do Dorival é muito bom no Corinthians, com todos os problemas que ele tem, né? Transferban, prometeram, quando ele assumiu, prometeram de 3 a 4 reforços, só veio o Vitinho, ele não pode contar com ninguém. No Campeonato Brasileiro, acho que essa foi a segunda ou terceira partida que ele pode escalar o trio Gin. Como Yuri, titular é a segunda. É a segunda, né, Marina? É isso. O trio Gin, Yuri, Memphis e Garro. Ele colocou o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E o Corinthians numa semifinal briga por títulos. Né? E o Corinthians, com a vitória de ontem, praticamente se afasta do rebaixamento. Olha os números do Dorival, né? À frente do Corinthians. Foram 32 jogos, 14 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, com 53% de aproveitamento. Um pouquinho mais, 53,12% de aproveitamento. Você em casa, acha que o trabalho do Dorival tá bom, com todos os problemas que ele tem? Problemas financeiros. Todo dia o Corinthians é notícia e não é notícia dentro de campo. É notícia nas páginas policiais. Ô Gafa, mas tem que ver o seguinte, né? O Ramon Dias, ano passado, ele pegou esse trio que você falou aí, o Tridente, em plena forma. Né? Por isso o time andou e andou bem, né? Naquelas 9 partidas, isso. 9 vitórias. Hoje não, hoje o Dorival pega o Garro nitidamente não está bem. Você vê na cara, né jogador? Nitidamente ele está sem aquela, né, aquela rapidez no raciocínio, né? Sem ritmo de jogo, entre as palavras. Voltou, né? no jogo anterior. Tirando o Yuri, que vem jogando já constantemente, o Memphis Depay joga só na seleção, não está jogando bem no Corinthians, o Garro não joga bem, quer dizer... Carrídio perdeu. Voltando agora, o Martínez também não voltou bem depois da contusão, quer dizer, quando esses jogadores individualmente... Porque o Corinthians não tem um grupo, o Corinthians tem valores individuais. Quando os valores individuais não estão produzindo, claro que o time sente. E outra coisa, né, jogador, você tem um Kaká que ele esperava algo do Kaká. Félix Torres, você espera algo do Félix Torres. Romero, não sei o que aconteceu com o Romero. O Romero nem para entrar no segundo tempo tá servindo mais. A idade chega para todo mundo, Paulo. Magno, quando chegou, era um jogador. Hoje é outro. Então, aquilo que o Dorival tá fazendo hoje, como você mencionou, é muito bom. Eu acho. É muito bom. Porque não tem peça. Você olha pro banco ali, você fala, vou colocar quem? É isso. Vou fazer o quê? É difícil para um treinador. Fora os problemas externos que o Corinthians traz toda semana. Mas o trabalho dele é bom, vocês têm razão. Ele está tirando leite de pedra, mas o prazo de validade dele é até dezembro. Por que, Chico? Assim? Porque em dezembro... Mas que coisa! Mas ele tá voltou de férias daquele jeito, hein? Não concordo. Dezembro, depois da Copa do Brasil, tudo vai se resolver. O Osmar Stabile, o presidente atual, né, que foi eleito pelo Conselho Deliberativo, vai ter que tomar uma decisão, o que ele vai fazer com esse Corinthians. Então, o Dorival pode estar no plano dele ou não. Ok, isso depende. Aí pode ser uma informação, quero saber da sua avaliação, o trabalho do Dorival é bom. O trabalho do Dorival é bom. Ele tem só um time, ele não tem elenco. Você vai trazer quem? Você vai tirar o Dorival, você vai trazer quem? Então, o Tite... Por exemplo, Tite. Aí pode ser. Renato Gaúcho. Tite pode ser. Tite. Sei lá. O time do Corinthians precisa de jogadores hoje. O Tite negou o Corinthians 4 vezes. O Abel, não, negou 4 vezes, mas ele é um grande treinador. Que pode agora não negar se for convidado para vir, né? Abel, é o fantasma nas costas do Dorival. Mas vai que o Dorival ganha a Copa do Brasil, e aí? Aí ele fica. Provavelmente ele fique. Mas vai depender muito da Copa do Brasil. Mas se o problema do Corinthians fosse o Dorival, hein, gente? Diante de todos os problemas do Corinthians, acho que o Dorival está fazendo um trabalho bom. É lógico. Mesmo que ele chegue à final e não ganhe, um trabalho bom. Eu acho que ele está fazendo mais do que pode fazer com o que tem. Eu concordo com o Miller, o Corinthians, até a gente falava, fora do ar, eu falava com o Paulo Sérgio aqui. Corinthians, na minha visão, time titular, principalmente do meio para frente, é muito bom. Tanto é bom que eliminou o Palmeiras 2 vezes, ou ganhou a final do Paulista e eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Oi? Como que é? Eliminou quem? O Palmeiras. Ah, tá. Provocação com o Alex. Eu gosto. Deixa eu ver fato. Deixa eu ver a tabela aqui. Não, legal. Eliminou. Tô vendo a tabela aqui, tá legal. Não, mas é verdade, não é, Alex? Tá melhorando. Eliminou. Tô vendo aqui, tá indo bem. Só que o elenco, e aí entra o que a gente está falando do Dorival, né? O Memphis joga mais pela Holanda do que pelo Corinthians. Quando ele está afim de jogar, ele joga muito. Mas, por exemplo, outro dia, é deprimente o Corinthians
no primeiro tempo péssimo na Vila Belmiro e o Memphis sentado no banco de reservas dando risada. Eu não acho isso normal. Claro Tem gente que acha normal. Eu não acho normal. Time levando um baile do Santos no primeiro tempo na Vila Belmiro e o cara dando risada, brincando com os caras. Isso não é postura. Falta de comprometimento. Então, eu não achei legal aquilo. Bom, mas enfim, voltando. Aí o Carrídio, muito tempo machucado, depois volta. Mas não volta igual. Claro. O Martínez, que vai para Venezuela, demora um século para voltar, porque está com o problema do passaporte, de não sei o quê, e corretamente foi punido. Então, os principais jogadores não estão à disposição sempre. O técnico vai fazer milagre? E realmente, o Ramon Dias, no ano passado, foi uma sequência maravilhosa. Estavam todos à disposição, todos voando. É isso. O senhor Memphis Depay afim de jogar, e quando ele está afim, ele joga muito. Agora, o elenco, os caras que entram no lugar desses, não são do mesmo nível. O Corinthians tem que melhorar o seu elenco, na minha opinião. E vamos um pouquinho mais ao Paulo. Só pensar em trocar de técnico. Senhor Martínez é um bom jogador, mas todo jogo quer tomar cartão amarelo também. Todo jogo é cartão amarelo, hein, senhor Martínez? Ele é violento. Toda hora reclama. Ainda sobre o Martínez, ó, e dentro do que o Abel falou... Ele jogou bem ontem. Por exemplo, o Corinthians... Jogou bem, tomou cartão amarelo de graça. Paulo, o Mateuzinho, com todo respeito, é um lateral esforçado. Um cara esforçado. Né? Ele é o titular absoluto do Corinthians. Só pela sua qualidade? Não, porque não tem outro. O Corinthians ontem teve que improvisar o Martínez pela lateral direita. Dorival, que a gente está discutindo aqui, o Dorival teve que improvisar quem? O Martínez pela lateral direita. Olha os problemas que tem o Dorival e o que ele está tirando do time. O torcedor corintiano já parou para pensar que não é muito treinador para pouco time? Para mim é. Porque o que o Dorival está fazendo, poxa vida, é um trabalho muito bom. Para pouco elenco, talvez, Miriam? Para pouco elenco, né? Exatamente. Porque tem um time bom. Mas o elenco, quando você falou, sai Mateuzinho, entra quem? Não tem um substituto. O único lateral que ele tinha era o garoto Jacaré. E ele falou na coletiva, por que não jogou o Jacaré? Falou, porque o garoto ainda não está pronto, você tem que tomar cuidado. Uma coisa é quando o Abel coloca os meninos no Palmeiras, você tem um time entrosado, um time azeitado e tal, as coisas estão funcionando, você coloca o menino, a tendência é crescer. Agora, sem um lateral, um jogo de vida ou morte para o Corinthians, como o Abel disse, o Vitória vinha de bons resultados e tentando fugir do rebaixamento, vai pôr o garoto para se queimar. Teve que improvisar o Martínez. Ô, Gafa, mas é bem verdade que se não fosse a Copa do Brasil, pro Corinthians, que está na semifinal, a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro é uma campanha fraca. É uma campanha fraca. Não vão dizer que é uma campanha excelente, não, porque é muito fraca. O tamanho do Corinthians. Para a grandeza do clube, a campanha do Campeonato Brasileiro é muito ruim. Se São Paulo a gente fala que é fraco, o Corinthians é o quê? Exatamente. Tem a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhada. Eu acho que a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro é com a realidade que ele tem hoje no seu elenco, não com a grandeza da história do clube. E com a folha de pagamento mas também? é isso aí. É isso que eu ia falar. É pelos jogadores que tem, pela folha de pagamento que tem, é muito ruim ele o que tem um esse time, Corinthians Paulo, hoje apresenta. O Corinthians tem um time, não tem um elenco. Não, mas é muito altos e baixos, cara. É muito altos e baixos. Mas você joga com os mesmos jogadores, o Mirassol aí tem um é elenco, o Mirassol tem um time. O Mirassol não tem um elenco. Você não pode tomar sufoco do Vitória lá, cara. Tomou sufoco, o Vitória foi a incompetência de não ter feito os gols. O Sport outro dia, o Corinthians 16 pontos a menos que o Mirassol. O jogador, o Mirassol tem um elenco bom? Tem um time bom. O time é bom. Então, tá na frente do Corinthians, do São Paulo. O Mirassol é algo fora da curva, parabéns ao Mirassol. Mas o time não. Olha a classificação como é que ficou aqui. Não estamos computando o jogo do Palmeiras em andamento com o Cruzeiro. Palmeiras, primeiro. Tá computando sim. Tá computando? Tá computando empate. É 29, tá certo, me desculpe, 29. Palmeiras tem um jogo a menos. Palmeiras, nesse momento, com 29 jogos, 62 pontos. Flamengo em segundo, Cruzeiro em terceiro. Mirassol é o quarto, hoje com o empate do Botafogo e Santos. O Botafogo ficou a 8 pontos. A 8 pontos? Não, é isso? Isso, 8. Botafogo a 8 pontos do Mirassol. O Mirassol deve ir a Libertadores. Olha que maluquice. O Mirassol deve ir a Libertadores com vaga direta. O Bahia perdeu para o São Paulo e aí também não encostou. A rodada foi maravilhosa para o Mirassol, que venceu o seu compromisso. Aí Botafogo é o sexto, Fluminense com o Santos, né? Fluminense é o sétimo, Vasco o oitavo, São Paulo é o nono. Corinthians tem 39 pontos. 39 precisa de 6 em 8 jogos que faltam para o Corinthians. 8 jogos, precisa de pelo menos 2 vitórias, chegaria aos 45, número mágico. E aí com 30 jogos, virando a classificação, vamos lá. O Garrafa, e esse Corinthians é meio de tabela, gente. E esse Corinthians aí tem a terceira maior folha. Pô, é muito dinheiro. Muito investimento, os caras não rendem. Mas você pega, você tira o Palmeiras e o Flamengo que estão lá na cabeceira e põe o Cruzeiro ali, do resto tá todo mundo ali, ó.
O São Paulo está bem de tabela, Corinthians então bem de tabela. Você está normalizando um time que tem a terceira maior folha para estar naquela posição. Mas tudo bem. Junto com mas jogando aí, que tá jogando. meia boca ali. Mas aí foi um erro de administração, as contratações foram mal feitas. monte, né? Não, o Corinthians tem sérios problemas, mas Sim, que passa sei. longe do Dorival. Aí vem Grêmio, ó. Isso eu também acho. Grêmio atrás do Corinthians, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará, o Internacional já começando a ficar ameaçado pelo rebaixamento. O Santos, a rodada, apesar do empate com o Botafogo lá no Rio, a rodada foi boa, né? Porque se o Corinthians não tivesse vencido o Vitória ontem, o Santos já entraria hoje a rodada na zona de rebaixamento. O golaço né? do Santos no final de semana foi o gol do Charles. O gol do Charles. Lá no Barradão. Esse foi o golaço do Santos no final de semana. Mas lembrando que o Santos vai pegar na próxima rodada o Flamengo. É isso. Não, a gente vai passar daqui a pouquinho. Fortaleza depois Flamengo. Fortaleza depois Flamengo. Tem 2 vezes de jogar com o Palmeiras. A situação do Santos Fortaleza é complicada. confronto, Flamengo. Fortaleza está tentando resultado pro campeonato e pro Fortaleza. Venceu o Flamengo ontem 1-0. Daqui a pouco a gente fala desse jogo. O Juventude é o 19º e o Sport o 20º. Marina Buffon, você na sua sensibilidade, a sua avaliação do trabalho do Dorival. Quero te ouvir também, Mar. Eu também concordo com vocês. Eu acho que ele, não dá para dizer menos culpado, mas está entre os menos culpados ali, porque, como a gente estava falando, o trio que é... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Mesa Redonda, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações a respeito do técnico do Corinthians, Dorival Júnior. Se ele fica para ano que vem ou se ele vai apenas até dezembro. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do atacante do Corinthians, Yuri Alberto, que está sendo aí criticado pela torcida do Corinthians porque está muito mal. O artilheiro do Timão tem nessa temporada 2025 15 gols em 48 jogos. Yuri Alberto, na vitória contra o Vitória, no sábado, o Yuri Alberto acabou aí sendo muito cornetado pelo torcedor corintiano, porque acabou aí driblando o goleiro do Vitória e perdendo o gol. Depois, o lance estava aí impedido, mas o Yuri Alberto já tinha perdido o gol. Aliás, o Yuri Alberto tá parecendo muito com o Finazzi, só que numa versão bonito, né? Tá parecendo com o Finazzi, porque o Yuri Alberto tem marcado os golzinhos, mas tem perdido muito gol e o torcedor tá impaciente com toda essa situação. E Yuri Alberto, na verdade, para mim, ele até sofreu a lesão, né? E Yuri Alberto estava muito bem, mas após sofrer a lesão, o Yuri ficou aí praticamente 58 dias fora. E aí o Yuri voltou muito mal, não está conseguindo performar. E isso acaba prejudicando o Dorival Júnior, porque Dorival teve que mexer, né? Trazer jogador da base. E Yuri, Memphis e Gal são jogadores, são peças individuais que têm condições de ganhar um jogo para o Corinthians. O Corinthians não tem um baita elenco. O Corinthians tem até um time razoável, um time bom, mas com valores individuais muito acima da média. Que é o caso aí do Memphis, do Carrídio. Voltou no jogo contra o Vitória, acabou sofrendo uma lesão contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e agora retornou. Dorival Júnior acabou colocando o Carrídio aí de titular, né? Mas o Carrídio mostrou nitidamente que está sem condições físicas nenhuma, né? Mas acabou ajudando o Corinthians nessa vitória. Então, Yuri Alberto, que tem um sonho de jogar uma Premier League, jogar uma Champions League, né? Você acha que ele pode sair ano que vem? Deve continuar no Corinthians? Qual que é a opinião de vocês a respeito de Yuri Alberto? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. E deixa a inscrição também. Gente, vamos mudar de assunto. Vamos falar um pouquinho aí de Dorival Júnior, né? Porque após o Timão vencer o Vitória no Barradão, Dorival Júnior terá essa semana toda
para preparar o time para enfrentar o Grêmio no domingo, dia 2 de novembro, às 16 horas, na Neoquímica Arena. O Timão não terá Ranieri, Martins, André Ramalho e Bidon, porque ambos estão suspensos para essa partida. Então, Dorival Júnior, para mim, ele está fazendo milagre no Corinthians. Dorival Júnior está fazendo milagre porque o time do Corinthians, ano passado, conseguiu encaixar e os jogadores estavam com um preparo físico muito melhor. Hoje, os jogadores do Corinthians, eles não estão. Você vê o caso do Garro, que praticamente não jogou esse ano, e o Roberto sofreu 2 ou 3 contusões. O Memphis Depay acabou sofrendo contusão também. Então, o Dorival, pelo time que tem na mão hoje, para mim ele está fazendo um bom trabalho. Porque Dorival veio ao Corinthians com qual proposta? Alguém lembra? Do Corinthians se reforçar, trazer de 3, 4 até 5 reforços. E até hoje? Chegou quem? Chegou no segundo semestre apenas um reforço, que é um jogador mediano, que é o Vitinho. Inclusive está até machucado, né? Chegou o Vitinho, mas ninguém chegou. Então o Dorival está tirando leite em pedra. Vai para a base, né? E traz jogador para compor elenco, né? Caso do Cauê Furquim, né? Do Guinegão e outros atletas que Dorival foi obrigado a buscar, porque teve um momento que o Corinthians não tinha nem Yuri, nem o Garro e nem o Memphis Depay. Então o Dorival estava tendo problema para escalar o time. E a permanência do Dorival, ela vai passar pela essa Copa do Brasil. Se o Corinthians conseguir ser campeão da Copa do Brasil, com certeza o Dorival ficará para ano que vem. Mas se o Corinthians não conseguir, Dorival não vai ficar para ano que vem. Isso é certo. Depende muito do Corinthians conquistar essa Copa do Brasil. E a gente vai pegar um adversário extremamente perigoso, extremamente qualificado, que o Cruzeiro tem um melhor time do Corinthians. As peças individuais, elas são melhores do que alguns atletas do Corinthians. Porém, o Corinthians na raça, na superação, na determinação, pode conseguir superar e vencer o Cruzeiro. O Cruzeiro é um excelente time, mas o Corinthians, com o Dorival Júnior, tem aí esse jeito de jogar a Copa do Brasil. Dorival é muito copeiro, Dorival gosta da competição de mata-mata. Não é à toa que ele já foi campeão da Copa do Brasil 3 vezes. Ganhou pelo São Paulo, ganhou pelo Flamengo, ganhou pelo Santos. Então Dorival gosta dessa competição e sabe jogar. O que está faltando são os jogadores do Corinthians ajudar um pouco mais o Dorival Júnior. Que se ajudar, com certeza o Corinthians se torna bem mais forte. Memphis Depay, tem um tempo, eu vejo as pessoas estão passando pano para Memphis. Tem um tempo que o Memphis Depay não está jogando nada. Memphis quer laranja descascada, né, aguinha fresca e não está jogando nada. Um cara que ganha 6 milhões de reais por mês, mora em um hotel luxuoso, está entre os 20 melhores do mundo. A sua casa tem 1.175 metros, o Corinthians paga 275 mil reais de aluguel por mês para o Memphis morar. Memphis tem direito a carro blindado, tem direito a 2 segurança, e o cara não está colocando o pé na bola. Então a gente não pode deixar passar isso sem falar. Corinthians, esses jogadores precisam ajudar o Dorival. E Fabinho Soldado fez todas as propostas para o Dorival, mas infelizmente, como o Corinthians está extremamente endividado, não pôde cumprir o que prometeu, que era trazer de 4 a 5 reforços. Isso dificulta o trabalho do técnico Dorival Júnior. Fabinho é outro que está aí na berlinda do Corinthians. Parte da diretoria gosta do Fabinho Soldado, parte da diretoria não gosta, mas os atletas do Corinthians, o grupo do Corinthians, eles gostam muito do Fabinho Soldado. Inclusive, os líderes do time, eles foram cobrar a diretoria na pessoa de Osmar Stabile. E Osmar Stabile falou publicamente para o grupo que Fabinho Soldado não vai sair. E a gente sabe, né? Não pode
confiar em conversa de presidente, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora eles falam outra. Fabinho Soldado tem hoje um baita de um salário no Corinthians, né? É o primeiro cargo dele como diretor executivo. No Flamengo ele trabalhava no Scout, né? E no Corinthians a sua função é diretor executivo. Chegou no Corinthians ganhando 250 mil reais por mês, um baita de um salário. E antes do presidente Augusto Melo sair do Corinthians, porque foi impeachmentado o salário do Fabinho Soldado, dentro das cláusulas contratuais, isso aí estava dentro do contrato do Fabinho, foi ganhar 375 mil reais, é o salário que ele ganha hoje. E se o Fabinho Soldado ficar a partir de dezembro, ele vai ganhar 430 mil. Se o Fabinho Soldado sair, para qual time que ele vai aqui no Brasil para faturar 430 mil por mês? É um salário espetacular. Mas se o Fabinho sair, já tem nomes que estão sendo ventilados no Corinthians, como o Thiago Escuro, mesmo do Paulinho, né, que está sendo já mencionado no Corinthians. Então o Fabinho sabe, se ele não ganhar essa Copa do Brasil, tanto o Fabinho quanto o Dorival Júnior, ambos têm real possibilidade de deixar o Corinthians na temporada 2025. E aí, Fiel, na sua opinião, Dorival e Fabinho têm feito um bom trabalho no Corinthians com tudo aquilo que tem? Porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Dorival não tem um elenco qualificado, tem um time mediano, né? Vocês acham que, por tudo que está acontecendo na política, Dorival e Fabinho merecem ficar para a temporada 2026? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho. Dá um hype no vídeo também para ajudar o nosso trabalho aqui no canal, né? Ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo atualizando as informações do Corinthians e vocês vão receber tudo em primeira mão. Então fica ligadinho no canal, beleza? Gente, fica todos com Deus. Tenham uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.